Fala galera, tudo bem com vocês? SGSO, uma sigla que está cada vez mais comum, cada vez mais presente na aviação, no dia a dia da aviação. Mas o que significa o SGSO? O que é o SGSO? Depois da vinheta eu conto para vocês. Bom galera, só para deixar claro, lógico, esse vídeo aqui eu vou ser bem superficial, não dá para eu falar tudo de SGSO, não dá para explicar o que é o SGSO em detalhes, fazer uma leve introdução ao que é o SGSO, como funciona e o que está envolvido no SGSO. Quem gostar do assunto, quem se interessar, eu vou deixar alguns links aqui embaixo também, ou deixa um comentário aí embaixo no vídeo também, pedindo mais, aí quem sabe posso fazer mais alguns vídeos falando sobre o SGSO. Então vamos lá galera, SGSO, começando pela sigla, é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. E o que é isso? Nada mais é do que um sistema que envolve os três principais elos da aviação hoje em dia, que são quem? Os operadores, os órgãos reguladores e os fabricantes das aeronaves. E por operadores vocês podem entender aí como empresas aéreas, nós, Aeroclube de Jundiaí, por exemplo, mas também um órgão de controle de tráfego aéreo, por exemplo, uma entidade aeroportuária, né, uma empresa que cuida de um aeroporto, enfim galera, todas as pessoas que envolvem de alguma forma, que operam de alguma forma o sistema da aviação. Bom, e o conceito básico de SGSO, eu até escrevi aqui para vocês, é um sistema que visa a identificação de perigos e o gerenciamento de riscos para que estes fiquem dentro de um nível aceitável de lesões a pessoas ou danos a bens materiais. Ou seja, galera, em outras palavras, é o quê? É um sistema que vai estar constantemente analisando as operações, sejam elas aéreas, aeroportuárias, em ar, em terra, vai estar sempre analisando essas operações, tentando identificar possíveis riscos. Tendo esses riscos, identificar qual a gravidade desses riscos, se são aceitáveis ou não, e, claro, como mitigar, como diminuir esses riscos. E eu falei que o SGSO tenta identificar os riscos e trazer eles para níveis aceitáveis. Em nenhum momento eu falei que esses riscos vão ser totalmente eliminados. Por quê? Uma coisa muito importante que a gente aprende no curso de SGSO é que o risco sempre vai existir e a falha sempre vai acontecer ou sempre pode acontecer. Então a gente tem que identificar os riscos e trazer eles para um nível aceitável. E o que é esse nível aceitável? Bom, isso na verdade depende de organização para organização. Tem organização que pode falar que algum determinado risco é um pouco mais grave ou não é tão grave, pode ser aceito. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, mas basicamente existe uma tabela, existe um gráfico para a gente identificar e classificar os riscos, baseado em quê? Em probabilidade e em severidade desses riscos. Bom galera, vamos tentar exemplificar isso para vocês, para ver se fica um pouco mais fácil de entender. Digamos que num determinado aeródromo X, o espaço, a separação lateral entre aeronaves estacionadas seja muito pequena. Ou seja, uma aeronave que está estacionada ao lado da outra fica com a ponta das asas, uma das outras, muito perto. Isso pode acontecer, pode ocasionar o quê? Um acidente, uma colisão de ponta de asa entre a ponta das aeronaves. Seja estacionando ou taxiando para estacionar a aeronave ou durante o pushback. Agora, vamos tentar jogar isso naquelas tabelas que eu mostrei para vocês de probabilidade e severidade de risco. Digamos que a probabilidade seja uma probabilidade remota. Por quê? Porque é algo improvável, porém é possível que ocorra. Ocorre muito raramente. Então, como exemplo, tá galera? Vamos fingir que é uma probabilidade remota e aí receberia o valor 3. E aí a gente seguiria para a próxima tabela, que seria de severidade. Como que a gente pode classificar a severidade disso acontecer? Nessa tabela a gente classificaria com uma severidade perigosa. Por quê? Porque uma colisão de ponta de asa das aeronaves pode causar danos significativos ao equipamento. Imagina, aeronaves caríssimas, vão tocar a ponta de asa, pode causar algum dano estrutural às aeronaves, vão ficar impedidas de voar. Ou seja, uma situação perigosa e receberia a classificação valor bravo, B. Bom galera, e analisando esse cenário a gente tem o quê? A classificação de risco 3 bravo. Por que classificação de risco 3 bravo? 3 da probabilidade de acontecer, uma probabilidade remota, e bravo porque é uma severidade perigosa. E o que a gente faz com esses 3 bravos? A gente joga nessa pirâmide invertida que vocês estão vendo na tela. E o que essa pirâmide invertida vai mostrar pra gente? Vai mostrar quais são os riscos que estão na região aceitável, quais são os riscos que estão na região tolerável e quais são os riscos que estão na região não aceitável. E esses riscos e essa pirâmide invertida varia de organização para organização de acordo com o tipo de operação daquela determinada organização. Isso é determinado a níveis gerenciais, níveis de diretoria de cada organização, é uma outra conversa. Mas analisando aqui com essa pirâmide, que é o padrãozinho, a gente teria nosso item, nossa classificação 3 bravo na região tolerável, que é uma região aceitável com base na mitigação do risco. Ou seja, tem que ser feita alguma coisa para que caso isso ocorra,
não tenha tanta severidade ou não tenha tanta probabilidade de acontecer. Ou seja, aquela organização pode até aceitar aquele risco desde que haja alguma maneira de tentar diminuir esse risco. Agora, digamos que determinada organização seja bem conservadora e a classificação de risco 3 bravo não esteja na região tolerável. O que eles vão fazer? Vão ter que mitigar o risco. Vão analisar todos os cenários, diversas possibilidades, mas só para facilitar aqui, digamos que o mais fácil, o mais óbvio a fazer seja o quê? Interditar uma posição de parada. Então, uma aeronave vai parar numa posição de parada, num box, vão pular um box e a próxima aeronave só vai parar no outro box. Ou seja, aquela separação pequena da ponta das asas agora foi ampliada, tem um box inteiro entre uma aeronave e outra, certo? Então, esse risco agora passou a ser o quê? Vamos classificar ele novamente, galera? A probabilidade dele acontecer agora diminuiu muito, porque as aeronaves não estão mais operando próximas umas das outras. Então, digamos que a gente pode classificar isso como extremamente improvável, que é quase inconcebível que o evento ocorra. E aí, ele ganharia o valor aí 1. E a severidade? Digamos que mesmo assim aconteceu, duas aeronaves se chocaram. A severidade vai continuar sendo severidade bravo, continuando sendo perigoso. Por quê? Se as aeronaves mesmo assim se tocarem, acontecer alguma coisa durante o táxi, elas se tocarem, a dano à estrutura vai ser o mesmo. Então, a consequência desse risco vai ser a mesma. Analisando esse cenário novo, a gente já tem um novo valor de risco. Vai ser 1 bravo. E aí, digamos que agora sim, aquela organização aceite 1 bravo e aquela parte, esse risco agora, esse valor de risco agora está na região aceitável da empresa. Pois é, galera, esse exemplo foi meio bobinho, mas foi só para ilustrar para vocês como que é o SGSO. O SGSO está sempre analisando, sempre verificando as operações, está sempre tentando identificar possíveis riscos e as formas de mitigar esses riscos, as formas de diminuir ou a probabilidade ou a severidade desses riscos. Por mais bobinho que esse exemplo seja, vamos permanecer nesse exemplo da separação das aeronaves lado a lado. Digamos que a empresa fale, não aceito a classificação 3 bravo, eu quero que ela seja reduzida para 1 bravo. Vou analisar todas as alternativas que eu tenho e eu vi que de fato a melhor que eu tenho é manter a separação delas entre um box e outro. Ou seja, só vou operar com box 1, 3 e 5 no meu aeroporto, por exemplo, não vou operar mais com as posições pares. Imagine o impacto financeiro que isso não vai gerar para esse aeroporto, galera. Pois é, outra coisa muito importante do SGSO é o equilíbrio entre proteção e produção. Não adianta nada eu falar, tá bom, agora eu não quero mais nenhum risco para minha atividade, então eu vou fazer o quê? Vou fechar meu aeroporto. Aqui não acontece mais acidente. Pois é, mas também não tem mais atividade nenhuma no seu aeroporto, certo? Então, não é vantajoso para a organização. Então, galera, o SGSO também tem que estar sempre de olho nessa balança entre produção e proteção. E como que isso é feito, como que isso é analisado dentro das empresas? Existem várias ferramentas de análise de risco, ferramentas de mitigação de riscos. Então, cada empresa tem o seu GSO, seu gestor de segurança operacional, tem o seu departamento de SGSO. Nós, no Aeroclube de Jundiaí, por exemplo, temos nosso departamento de SGSO, temos nossos gestores de segurança operacional que estão sempre de olho, através dessas ferramentas, de olho na operação, analisando a operação, analisando os possíveis riscos dessa operação e analisando como mitigar os riscos. Digamos que, por exemplo, em determinado aeródromo foi identificado a operação diária de drones ou de aeromodelos. Então, é feito um reporte para o SGSO da organização, lá do Aeroclube, por exemplo. O SGSO vai verificar, vai analisar se isso de fato acontece, se isso de fato é um risco, vai classificar, usando aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, como classificar esse risco, se tem a probabilidade de acontecer, qual seria a severidade disso acontecer, e vai ser tomada uma decisão. Não se opera mais em determinado aeródromo durante o horário que sabe que tem drone operando ali, não se opera mais naquele aeródromo de ponto, ou se opera tomando cuidado. Enfim, galera, são ferramentas que são utilizadas para análise e mitigação de risco, que são feitas através dos departamentos de SGSO, através dos gestores de segurança operacional. Um exemplo que eu dei é bem amplo, mas isso acontece, galera, em todas as operações, seja até na maneira como um comissário de bordo conduz o troller durante o serviço de bordo, ou até como um controlador de tráfego aéreo emite uma autorização de pouso, uma autorização de decolagem. O SGSO está sempre envolvido, desde menor que seja a operação até mais ampla, como esse exemplo que eu mostrei para vocês. Bom, galera, para responder uma pergunta que eu sei que vocês já estão escrevendo nos comentários, curso de SGSO. Meu curso, o curso que eu fiz, não foi pela ANAC. O curso da ANAC é bem concorrido. Se tiver alguém da ANAC assistindo o vídeo e quiser me convidar para fazer o curso de SGSO, pode colocar meu nome lá, tá? Na verdade, a ANAC geralmente aceita um representante por instituição, ou seja, o Aeroclube de Jundiaí poderia mandar um representante para aquela turma que foi aberta. Geralmente abrem turma no começo e no meio do ano, geralmente 3 turmas por ano, 2 turmas por ano. Os últimos cursos de SGSO, o Aeroclube de Jundiaí sempre teve pelo menos um representante. E fora da ANAC, existem outras instituições que também ministram o curso de SGSO. O curso que eu fiz, por exemplo, foi na Abrapac, a Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil. Não estou ganhando nada para falar deles aqui, tá, galera? Porém, recomendo quem for de São Paulo quiser procurar a Abrapac,
não só o curso de SGSO, mas existem diversas palestras, muito material interessante, muita coisa bacana para quem está na aviação. Então, dá uma procurada aí, vou deixar aqui embaixo também, Abrapac. O curso que eu fiz de SGSO demorou 5 dias, tá? O curso da ANAC acho que também, se não me engano, são 5 dias ou uma semana. E vocês podem procurar na região de vocês também por cursos de SGSO. Procurem se o professor, se quem está ministrando é um bom professor, vai saber falar sobre o assunto. O curso da Abrapac, por exemplo, foi ministrado por um comandante da linha aérea internacional. Cara especialista em segurança operacional, sabe do que está falando. Então procurem um curso aí recomendado, um curso bem conceituado de SGSO, que pelo menos vai agregar bastante para a matéria de vocês, bastante para a bagagem de vocês. Beleza, galera? Como eu disse no começo do vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre SGSO, talvez algum outro exemplo prático, deixe nos comentários aí abaixo. Talvez, se tiver bastante comentário, eu faça outro vídeo com algum outro exemplo prático. Se gostaram do vídeo, dá aquele joinha bacana, se inscreve no canal, o canal está crescendo graças a vocês, galera. Então se inscreva no canal e se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, deixe no comentário que eu vou correr atrás e tentar explicar para vocês. Valeu, galera. Até mais.